Arthur Elias convocou a seleção brasileira para os amistosos contra o Japão. Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo no canal. Dessa vez para a gente falar sobre a lista do treinador Arthur Elias, que convocou a seleção brasileira feminina para os dois compromissos contra o Japão, final de maio e início de junho. O Brasil enfrenta as japonesas na Neoquímica Arena no dia 30 de maio, uma sexta-feira, às 21h30 da noite. E pega também as japonesas de novo na segunda-feira, dia 2 de junho, às 20 horas de Brasília, lá em Bragança Paulista. Acho que dois bons amistosos, então vou analisar essa lista de 26 nomes do Brasil, trazer um pouco, né, das novidades, aquela espinha dorsal que a gente está vendo também, um pouco do contexto. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal Amanda Viana, inscreva-se, deixe o like, o joinha e ative a função hypar, vai me ajudar demais aqui no YouTube. E também ative o sininho, as notificações, porque quando pintar vídeo novo por aqui, você não perde nada. Então bora lá, vamos para a lista do Arthur Elias, que teve 3 goleiras. Lorena, do Kansas City Current, Camila, do Cruzeiro, Cláudia, do Fluminense. Na linha de zaga, Isa Haas, do Cruzeiro, Tarciane, do Lyon, Kaká, do São Paulo, Marisa, do Corinthians e Thaís Ferreira, também do Corinthians. Laterais, Fê Palermo, do Palmeiras, Yasmin, do Real Madrid, Bruna Caldeirão, do São Paulo e Fátima Dutra, da Ferroviária. No meio-campo, Angelina, do Orlando Pride, Duda Sampaio, do Corinthians, Vitória Yaya, também do Corinthians, e Laís Estevão, do Palmeiras. No ataque, Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Gil Garverini, do Atlético de Madrid, Luane, também do Atlético de Madrid, Jennifer, do Tigres, Dudinha, do São Paulo, Caroline, do Manchester City, Johnson, do Corinthians, Debinha, do Kansas City Current e Marta, do Orlando Pride. Pessoal, uma lista de 26 nomes, já deu para ver, né, que tivemos retornos como Marta, Debinha, algumas novidades como Johnson, Fátima Dutra, Bruna Caldeirão. Vamos falar um pouquinho sobre esses nomes, né? Acho que aqui a lista de goleiras, 3 goleiras que vinham sendo chamadas, Lorena, nossa titular absoluta, a ausência aqui está pela Natasha, goleira do Palmeiras, que vinha fazendo uma boa temporada pelo clube, também pela seleção. Infelizmente teve uma lesão muito grave no joelho, rompeu o LCA e teve também algumas outras lesões no mesmo joelho, tá fora da temporada e também da Copa América, infelizmente, né? Mas torcer pelas melhoras da Natasha. Na linha de zaga, aqui acho que a gente tem a nossa espinha dorsal, formada pela Isa Haas e pela Tarciane. Kaká recebendo mais uma chamada, é uma zagueira que tem muitas chamadas pela seleção, ainda que pouca minutagem. Marisa retorna e acho que vale pontuar que a Marisa volta como zagueira, né? Porque naquela lista dos amistosos contra os Estados Unidos, o Arthur convocou a Marisa como meio-campista. Tudo bem, ela chegou a jogar o segundo jogo como zagueira e foi onde ela se destacou, onde ela vem jogando pelo Corinthians, né? Então agora ela entra já como zagueira. Thaís Ferreira de volta à seleção, a Thaís que não vinha sendo chamada desde a Olimpíada, claro, né? O segundo semestre de 2024 ela não atuou, agora no Corinthians, pegando o ritmo ali aos poucos, né? É uma jogadora que tem já a confiança do Arthur Elias. Lauren, dessa vez, ficou de fora. Eu acho que a Lauren tá no grupo, mas dá pra perceber que quando alguma zagueira fica de fora, isso aconteceu também no ano passado, ano de 2024. Às vezes é a Lauren. Então, acho que vale aí o alerta, né? É uma jogadora que ainda não dá pra gente garantir, por exemplo, que a Lauren vai ser convocada com certeza para a Copa América. Aqui eu só cravo 2 zagueiras, assim, com certeza absoluta. A Tarciane e a Isa Haas, mas eu acho que é um grupo ali que tá bem encaminhado. E a Marisa entrando muito forte também nesse grupo. Nas laterais aqui, Fê Palermo e Yasmin, as 2 jogadoras mais frequentes, eu ficarei muito surpreendida se elas não estiverem na Copa América, salvo alguma lesão. E aí 2 novidades, Bruna Caldeirão, acho que a Caldeirão sempre foi uma promessa, né, desde quando estava no Avaí Kinderman para assumir a lateral da seleção brasileira. A passagem dela pelo Palmeiras foi de muita oscilação e os últimos anos uma curva mais baixa. Essa ida dela para o São Paulo acho que fez muito bem para o futebol dela, tem voltado a atuar bem, então acho que é uma boa chamada do Arthur para testar, ver como é que a Caldeirão encaixa ali no seu sistema. E Fátima Dutra, outra novidade aqui para mim, um grande acerto. A Fátima, quando volta para o Brasil no meio do ano passado, foi um super achado da Ferroviária no mercado, atuando em alto nível. A lateral esquerda é uma posição difícil, que acho que o Brasil ainda não encontrou uma peça ali junto com a Yasmin para serem as donas desse ciclo, né? Então a Yasmin é a mais frequente, mas não tem uma peça. Eu acho que a Fátima pode sim ser essa jogadora.
tô feliz que ela recebeu essa chamada. Eu acho que já vinha merecendo há um bom tempo. Dessa vez, Bruninha acabou ficando de fora. A Bruninha é uma jogadora que, assim, dá pra ver que há uma dificuldade de encaixe pra ela nesse sistema do Arthur Elias. Meio campo, aqui, acho que 3 jogadoras têm vaga basicamente garantida para essa Copa América, porque são os 3 nomes mais frequentes. Angelina, Duda Sampaio e Laís Estevão. Salvo uma lesão, difícil ver uma convocação sem essas 3. E o Arthur opta por chamar a Vitória Yaya dessa vez, né? A Yaya que teve no elenco olímpico, acho que o segundo semestre da Yaya e esse início de 2025 ainda cheio de oscilação, mas é uma jogadora que o Arthur já sabe o que ela pode entregar. Então eu tô curiosa para ver o desempenho da Yaya nesse meio campo. O setor do meio campo é ainda uma incógnita para a seleção brasileira em termos de solidez. Nós temos bons nomes, mas eu acho que falta conexão entre os setores e no próprio meio. Então acho que ainda é um setor em desenvolvimento. Quando a gente vai para o ataque, a gente vê nomes que têm sido muito frequentes nesse pós-Olimpíada, como Amanda Gutierrez e Gil Garbellini. Acho que são os 2 principais nomes em termos de frequência que a gente tem visto e jogadores que têm se destacado muito, né? Especialmente a Gil, acho que está num momento saudável e de nível técnico e físico no ponto alto aí da sua carreira em relação aos últimos anos. Caroline também, um nome bastante frequente, mesmo com a pouca idade, acho que traz uma experiência grande para esse setor. E aqui a gente tem Jennifer novamente, acho que a Jennifer é uma jogadora de confiança do Arthur, uma peça muito tática, que eu gosto, eu acho que o encaixe dela é positivo na seleção. Luane recebendo mais uma chance, entrou muito bem nos amistosos, especialmente ali no segundo amistoso contra os Estados Unidos, foi muito bem naquele jogo, faz uma grande temporada com o Atlético de Madrid, então legal que a Luane está recebendo aí essa continuidade, né, para tentar ali se encaixar, adaptar melhor a esse sistema da seleção brasileira. Dudinha volta novamente, acho que segue se destacando aí no São Paulo, né, sempre esses nomes jovens, e aqui a gente vem acho que para 3 destaques. Marta, voltando à seleção brasileira, né? A Marta com aquela questão, né, de anunciar que não volta mais para a seleção, tal, mas o Arthur sempre deixou as portas abertas para a Marta da seleção, e acho que ficou muito com a bola na quadra dela, né? Quando ela quisesse aceitar a convocação, estaria ali, então ela volta para esse jogo contra o Japão no Brasil. Lembrando, né, que no ano passado, quando o Brasil enfrentou a Jamaica em 2 oportunidades no Nordeste, foi uma festa com a Marta lá. Então acho que tem também um pouco disso, né, de trazer a nossa rainha, a nossa grande craque para os confrontos aqui dentro de casa, chamar a torcida. Eu acho que tem um pouco disso e tem também o fato dela seguir jogando bem no Orlando Pride, mas que o time ainda tá tentando engrenar nesse ano de 2025, mas a Marta segue num bom nível. Debinha, chamada de volta. Debinha, que acho que nunca deixou de jogar bem na NWSL. Sempre um bom nível sempre um bom nível no Kansas City Currents, mas na seleção brasileira, com o Arthur Elias, não foi isso que a gente viu, né? Uma Debinha que não conseguiu encaixar no modelo do Arthur, alguns erros, algumas dificuldades de relacionamento dentro de campo, né, de conexão com as companheiras dentro de campo. Então, recebendo mais uma oportunidade, acho que a gente vai ter que ver, né, vai ter que ver como que vai ser esse encaixe da Debinha e se ela realmente vai seguir no grupo daqui pra frente. E aí, a grande novidade no ataque, Johnson do Corinthians, assim, a Johnson, uma jogadora que a gente conhece o potencial dela desde a seleção sub-17. Espetáculo da Johnson na seleção de base. E ali a gente viu que era uma jogadora especial. Mas de lá pra cá, não foi uma trajetória fácil para centroavante. Uma dificuldade física, sequência de lesões, né? Uma jogadora que era do Toledo do Paraná. E aí, ao chegar no Corinthians, eu acho que houve uma diferença de nível, né? Do que ela tinha no Toledo e no Corinthians. Fisicamente ela sentiu. Acho que tecnicamente e taticamente essa evolução também vem acontecendo. Essa é a primeira grande temporada da Johnson no profissional do Corinthians e que tá indo muito bem. É um ótimo início de 2025 dela. É uma jogadora que tem faro de gol. Eu tô impressionada com a inteligência dela para se movimentar nas jogadas, para atacar o espaço, para se posicionar na área. Não que eu duvidasse do potencial dela, muito pelo contrário, mas o fato dela já conseguir esses avanços logo no profissional, acho que mostra que realmente é uma atleta especial. Mas eu acho que essa chamada ela é um pouco precipitada. Por
quê? Porque ainda é o primeiro ano fixo da Johnson no profissional. Ela tá conseguindo uma boa sequência, mas eu acho que é uma atleta que ainda tá maturando, que tá sendo lapidada, que tá buscando uma regularidade, uma sequência. Então eu acho que a chamada pra seleção principal é um pouco precipitada. Mas eu nunca vou reclamar, eu nunca vou achar ruim a convocação de uma jogadora jovem de potencial. Porque acho que é isso que a gente precisa focar nessas atletas, as atletas que estão aí para o nosso futuro e que já demonstram um bom futebol, e a Johnson tem isso, né? Então, assim, eu não acho ruim de forma alguma essa chamada, ainda que eu ache ela um pouco precipitada, mas eu acho que a Johnson tem muito talento, e o fato do Arthur conhecer a Johnson do Corinthians, né? Ela já estava no Corinthians quando ele ainda dirigia a equipe, eu acho que facilita um pouco esse processo, porque ele já conhece de perto o atleta. Bom, pessoal, passei aí um pouco sobre os principais nomes. Em termos de contexto, o Arthur Elias vem falando desde o final do ano de 2024, falou no início de 25, falou na última chamada de abril também, sobre a questão de utilizar essas últimas convocações já tentando montar o grupo para a Copa América. Eu acho que não é bem isso que a gente está vendo. Nós temos uma espinha dorsal, como eu falei para vocês, Lorena, Isa Haas, a Tarciane, Palermo, Yasmin, Angelina, Sampaio, Laís Estevão, Amanda Gutierrez, Gil. Acho que essa é a nossa espinha dorsal, jogadoras que vêm recebendo muitas convocações nesse pós-Olimpíada. Mas em termos de coletivo, o Brasil ainda tem que evoluir. E é um sistema de jogo que o Arthur adotou na última data FIFA, de marcação individual, que exige muito taticamente, que exige muita pressão, que exige muito do físico e que exige muita coordenação. Sou curiosa para ver se esse será o mesmo sistema adotado contra o Japão, se a gente vai ver o Brasil com a mesma postura e como que reagiremos coletivamente contra um adversário fortíssimo. Como que a gente vai ver a evolução da seleção brasileira nessa data FIFA? Porque ainda temos um elenco mexido, né? Um elenco com novidades, jogadoras que ainda não tinham recebido chamada com ele, jogadoras que estão retornando depois de um bom tempo, então ainda não é aquele elenco montado, aquele elenco que está pronto ali para receber uma sequência coletiva, para a gente ver uma química, um entrosamento maior. É um time em formação. Mas isso é inerente ao trabalho do Arthur. Por mais que ele fale que vai tentar reduzir o grupo ali, aqui, eu acho que a gente tem visto, desde quando ele começou na seleção brasileira, que ele gosta muito desses testes, que ele olha também para o momento das atletas. Claro, ele perdeu algumas jogadoras por lesão nessa chamada, como a Gabi Portilho, mas eu acho que é um ponto para a gente também observar. Então fiquem ligados, o Brasil joga dia 30 de maio, dia 2 de junho, farei a cobertura aqui no canal Amanda Viana e também no Planeta Futebol Feminino. Então fique ligado na gente lá. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que faltou alguém? Vocês gostaram da lista do Arthur Elias? Deixa aí pra mim. E até a próxima. Valeu!